E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pai Senhor, nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em João 11 e 21, que diz: Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Queridos, nesse capítulo vai contar, sobre a morte de Lázaro. E agora Jesus vai chegando, onde Lázaro estava ali, na cidade de Lázaro, Marta e Maria. E Marta vai se encontrar com Jesus e vai dizer: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque Marta, ela tinha fé que Jesus tinha poder para curar, que Jesus tinha poder para fazer, Ela cria em Jesus. Mas eu acho muito engraçado que ela age de uma forma que nós agimos muitas vezes. Ela fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A gente tende a achar que onde Jesus está, não existe momentos difíceis. A gente tende a achar que se Jesus estiver dentro da nossa casa, não vai acontecer tragédia. A gente tende a achar que se Jesus estiver dentro do nosso barco, nós não vamos enfrentar tempestade. Então o que Marta pensou? Se Jesus estivesse aqui dentro da minha casa, ele teria impedido a morte do meu irmão. Se Jesus estivesse aqui dentro da minha casa, essa tragédia não teria cometido a minha casa. Mas ela não estava entendendo que existia um plano de Deus por trás de tudo aquilo para que o nome dele fosse louvado e engrandecido. Nós vamos ver que quando Lázaro estava doente, elas, Marta e Maria, no caso as irmãs de Lázaro, vão mandar mensagem para Jesus, e vão falar: olha, o Lázaro, teu amigo, está doente. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus ainda se demorou no lugar que ele estava. Não era porque Jesus não se importava com Lázaro, mas Jesus tinha um tempo certo para chegar. E aí vai chegar novamente uma notícia a Jesus, Elas vão reenviar uma mensagem a Jesus e vão dizer: olha, Lázaro, teu amigo, morreu. E a palavra vai dizer que Jesus ainda demora, porque vai dizer que Jesus vai chegar na cidade de Marta, Maria e Lázaro, com Lázaro 4 dias já morto. Com 4 dias de falecido, Jesus vai chegar. Então agora Marta olha para Jesus e fala: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, Lázaro não teria morrido. Mas nós sabemos a história, nós conhecemos que Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Então o impacto que isso causa na fé das pessoas que estavam ali é muito maior do que Jesus simplesmente realizar mais uma cura. Então Jesus tinha algo maior para realizar, Jesus tinha algo mais impactante para aquela história. E Marta não estava entendendo. Por quê? Porque ela queria que Jesus agisse impedindo uma tragédia. Mas na verdade Jesus queria mostrar que ele tinha poder de reverter coisas que nós achamos que são irreversíveis. E como eu estava falando no começo, nós temos mania de acreditar que onde Jesus está, não vai existir tragédias. Mas na verdade, muitas vezes, o Senhor não vai impedir com que aconteçam certas coisas na nossa vida. Nós vamos ver que Jesus estava dentro do barco com os discípulos, atravessando o mar da Galileia, quando uma forte tempestade atingiu o barco, ao ponto dos discípulos pensarem que eles iam a pique. A palavra de Deus vai dizer que as ondas batiam de um lado e do outro, e os discípulos apavoraram. E Jesus estava dormindo no barco, e eles falam para Jesus: olha, mestre, acorda, não te importas que pereçamos? Nós vamos ver também na vida de Jó, que estava na presença de Deus, e a morte e a enfermidade entraram na sua casa. Ele perdeu todos os seus filhos, todos os seus animais, morreram. A sua saúde foi embora, porque ele ficou com lepra.
todos os seus bens foram perdidos. Então, queridos, estar com Jesus não nos impede de viver tragédias. Não impede. Ter Jesus no nosso barco não nos assegura que nós não vamos passar por tempestades. Ter Jesus dentro da nossa casa não nos assegura que nós não vamos passar pelo luto, mas nos assegura que em tudo vai ter um propósito. Jesus dentro da nossa casa é uma esperança de propósito em tudo aquilo que nós passamos. Nós vamos ver que os discípulos lá no barco, eles estavam com Jesus. Jesus não livrou eles da tempestade, mas Jesus ensinou algo com aquilo ali para eles, né? Jesus mostrou a sua soberania, porque Jesus agora vai olhar para o vento, para o mar, vai falar: vento, cala, mar, aquieta-te, e vai haver bonança. E os discípulos vão olhar uns para os outros e vão dizer: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Então eles viveram algo extraordinário ali naquele dia, né? Nós vamos ver que aqui também na vida de Marta e de Maria, ele não chega para curar Lázaro, mas Lázaro, depois de 4 dias morto, Jesus vai chegar na porta do túmulo e vai falar: Lázaro, vem para fora. E a vida teve que voltar para o corpo daquele homem, e aquele homem saiu de dentro do túmulo. Então, ter Jesus como amigo não impediu que Marta e Maria fossem livres da dor daquele luto, mas permitiu com que elas vivessem um milagre extraordinário. Então, para de pensar que quando Jesus está na sua casa, nada de ruim pode acontecer, porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Em momento nenhum a palavra de Deus vai dizer que ter Jesus no nosso barco é sinônimo de bonança o tempo inteiro. Não é. Ter Jesus na nossa casa não nos impede de passar por algumas tragédias, mas isso não significa que Ele não está conosco. Jesus está conosco nos vales, Jesus está conosco nos desertos, Jesus está conosco nas tempestades, e isso é suficiente. Ter Ele conosco é suficiente, porque existem algumas coisas na nossa vida que a gente pode tentar desviar o caminho do tanto que for, a gente vai ter que passar por elas. Então, não pense que por você estar passando por uma tempestade, por um deserto, por um luto, por um momento difícil, significa que Jesus não está com você, significa que Jesus não está na sua casa, né? Significa que Ele não está no barco com você. Não pense assim. Jesus está no seu barco, Jesus está na sua casa. O Espírito Santo hoje me incentiva a te falar: acalma, eu não saí do barco, né? Jesus está te dizendo: eu não pulei do barco, eu não saí da tua casa, eu nunca te desamparei, eu estou bem aqui, né? Eu estava vendo quando a tragédia aconteceu, eu estava vendo quando a tempestade te encontrou, eu estou aqui. Nada disso que aconteceu significa que eu te desamparei, mas eu tenho um projeto maior em tudo que aconteceu. Eu tenho algo para te ensinar em tudo que aconteceu. Então, querido, jamais pense que o Senhor te desamparou só porque a tragédia, o luto, a escassez bateu na porta da sua casa. Não pense, porque Jesus esteve do seu lado o tempo inteiro, e no momento certo, na circunstância certinha, o Senhor vai agir, porque o Senhor conhece o nosso limite. Existem certas coisas na nossa vida que nós passamos, que é para engrandecer o nome do Senhor. Existem certas coisas na nossa vida que nós passamos, que é para que nós conheçamos melhor o Deus que nós servimos. Então, aquieta o teu coração. Não é porque você está passando por um momento difícil que significa que Jesus te abandonou. Pelo contrário, Ele está na proa do seu barco. A tempestade está balançando o barco de um lado para o outro. Você pensa que o barco vai afundar, mas não vai, porque Jesus
está no barco. Jesus está no barco. E Ele sabe o momento certo e o jeito certo de agir. Então, se hoje você está passando por um momento difícil, não preocupe, porque ter Jesus em nossa casa não nos isenta de passar por momentos difíceis. Mas quando Ele está na casa, você pode ter certeza que existe escape, que existe provisão e que existe propósito. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família. Nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos, porque o Senhor é santo, digno de toda honra e de toda glória. Nós pedimos perdão, Jesus, por todas as vezes que nós te questionamos e dizemos bravos: o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu, o Senhor não fala mais comigo, o Senhor ignorou os meus pedidos, né? Porque, Senhor, nós vamos ver que nessa passagem de Marta e de Maria, o Senhor não respondeu elas quando elas disseram que Lázaro estava doente. Elas poderiam ter pensado que o Senhor não se importava. Assim como algumas pessoas aqui que estão nesse devocional, Pai, elas oraram, elas te clamaram, elas derramaram o coração e elas não obtiveram resposta, Pai. E elas estão pensando que o Senhor não está contemplando. Mas agora, meu Pai, que o Teu Espírito Santo fale ao coração dessa pessoa, meu Deus. Que a ausência de resposta, né, quando nós não te vemos movimentar, não significa que o Senhor está necessariamente parado. Não significa que o Senhor não está trabalhando, Pai. Que passar por momentos difíceis, que passar por vale, não significa que o Senhor nos abandonou. Mas o Senhor nos assegura que no vale Tu estás conosco. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não foram poupados de serem lançados dentro da fornalha, meu Pai. Mas quando eles foram lançados dentro da fornalha, o rei não via 3, e sim 4, meu Deus, passeando pelo meio do fogo, porque o quarto homem, assemelhado com Deus, com um anjo, estava ali com eles, caminhando dentro do fogo, e não permitiu nem com que um fio de cabelo deles se queimasse, meu Pai. Então, em nome de Jesus, acrescenta a nossa fé hoje para nós crermos, meu Deus, que ainda que a tragédia, que a tempestade, que os momentos difíceis açoitem, meu Deus, a nossa casa, o Senhor ainda está dentro dela, o Senhor ainda está no nosso barco e o Senhor não perdeu o controle, Pai. Ainda que muitas vezes, meu Pai, nós tenhamos perdido o controle da situação, porque nós não temos poder sobre a morte, nós não temos poder, meu Pai, sobre as ondas, sobre o vento, mas o Senhor não perdeu o controle, porque o vento e o mar ainda te obedecem, meu Pai. Não é, meu Pai, como seres humanos que com o passar do tempo perderam o temor, não. A natureza, ela ainda te obedece, meu Pai. O fogo na fornalha ainda te obedece, Senhor. O leão lá dentro, meu Pai, da cova, ele ainda te obedece, meu Deus. E o Senhor não mudou com o tempo, o Senhor continua poderoso, meu Pai, para fazer infinitamente mais. Meu Deus, nós cremos que o Senhor ainda fecha a boca do leão nessa noite, neste dia. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor ainda acalma o mar, ainda acalma o vento neste dia, meu Pai. Nós cremos que o Senhor ainda é Deus, meu Pai, o Deus da vida, e repreende a morte neste dia. Nós cremos que o Senhor ainda tem poder de repreender a enfermidade neste dia, meu Pai, porque ainda que a situação saia totalmente do nosso controle, o Senhor nunca perdeu e nunca perderá o controle das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!